Nos primeiros dias de fevereiro de 1943, os canhões finalmente se calaram sobre as ruínas congeladas e estilhaçadas de Stalingrado. A batalha, uma das mais selvagens e decisivas de toda a Segunda Guerra Mundial, havia terminado. O som do combate cedeu lugar a um silêncio esmagador. Ali, em meio aos esqueletos de edifícios e às cicatrizes na paisagem, um marechal de campo, Friedrich Paulus, desafiou a ordem de um Führer distante para lutar até o último homem e rendeu o que restava de seu outrora imparável Sexto Exército. Para 91.000 soldados alemães, a luta terminara. Eles depuseram as armas exaustos, mas convencidos de que o pior finalmente ficara para trás. Eles não poderiam estar mais enganados. Para a esmagadora maioria, um destino muito mais horripilante do que o combate estava apenas começando. Dos 91.000 homens que marcharam para o cativeiro soviético em Stalingrado, apenas uma fração, algo entre 5 a 6 mil, veria a Alemanha novamente. O resto estava prestes a desaparecer na vastidão nevada da União Soviética, engolido por uma jornada brutal para dentro de uma rede de campos de prisioneiros. Esta é a história do que aconteceu com eles. Uma descida hacia um pesadelo de fome, doença e trabalho forçado que se destaca como uma das mais terríveis tragédias de prisioneiros de guerra da história moderna. Para realmente compreender a catástrofe que se seguiu, é preciso primeiro entender a condição dos homens que se renderam. Eles não eram soldados derrotados em uma luta justa. Eram os sobreviventes esqueléticos de um cerco de 2 meses dentro do que os alemães chamavam de Kessel, o caldeirão. Desde que a contraofensiva soviética, a Operação Urano, fechou a armadilha ao redor deles em novembro de 1942, o Sexto Exército foi cortado, isolado e sistematicamente faminto. A promessa vazia de Hermann Göring, o chefe da Luftwaffe, de que poderia reabastecer todo o exército pelo ar, se provou um fracasso completo e absoluto. A ponte aérea trouxe apenas uma fração minúscula da comida, combustível e medicamentos de que precisavam. Em janeiro, os soldados eram espectros. A fome os levou a comer primeiro os cavalos, depois os cães e, por fim, os ratos que se escondiam nos escombros. Seus uniformes não passavam de farrapos esfarrapados, inúteis contra um inverno russo que despencava para 30 graus negativos. A gangrena causada pelo frio estava por toda parte, ceifando dedos das mãos e dos pés, e depois, vidas. Eles estavam quase sem munição, e os suprimentos médicos haviam acabado há muito tempo. Os feridos eram deixados para morrer em porões congelados, suas feridas abertas apodrecendo sob os uniformes rasgados. Então, quando finalmente se renderam no início de fevereiro, eles já eram fantasmas. Estavam severamente desnutridos, doentes com disenteria e profundamente debilitados por meses de privação e combate. Muitos já eram mortos-vivos, seus corpos simplesmente debilitados demais para suportar mais qualquer dificuldade. Os soldados do Exército Vermelho que os fizeram prisioneiros não eram menos endurecidos. Eles haviam acabado de lutar em uma das batalhas urbanas mais mortais da história. Sua pátria havia sido devastada, suas cidades aniquiladas e milhões de seu próprio povo assassinados ou brutalizados pela invasão alemã. Digamos apenas que a simpatia pelos invasores não era um recurso abundante. Além disso, a União Soviética enfrentava sua própria crise logística massiva. Seus exércitos estavam sobrecarregados e cada recurso disponível era focado em empurrar a guerra para fora à frente. O fardo repentino de quase 100.000 prisioneiros moribundos era um problema que eles não estavam preparados nem equipados para lidar. Não havia frotas de caminhões esperando para transportá-los, nem hospitais de campanha para tratá-los, e muito menos estoques de comida para alimentá-los. Havia apenas uma opção: marchar. Quase imediatamente após a rendição, as marchas forçadas começaram. Os prisioneiros foram arrancados dos porões e ruínas de Stalingrado e agrupados em colunas imensas e arrastadas. O destino deles era uma série de campos de trânsito improvisados, sendo o mais infame deles o campo de Bekovka, a vários quilômetros ao sul da cidade. Para homens que já estavam à beira do colapso total, esta curta jornada era uma sentença de morte a pé.
Os guardas, muitos deles brutalizados pelo que haviam sofrido na guerra, mostravam pouca misericórdia. O ritmo era implacável, imposto por homens que não viam soldados derrotados, mas os perpetradores de uma guerra de aniquilação contra seu povo. Quem caía pela exaustão era frequentemente deixado exatamente onde tombava, para ser engolido pela neve. Alguns eram baleados. Os prisioneiros cambaleavam pela paisagem congelada, tendo apenas os farrapos em suas costas como proteção contra o vento. A neve era funda e cada passo era um esforço monumental. A cada quilômetro, mais homens caíam, seus corpos rapidamente cobertos pela neve fresca. Civis soviéticos, cujas vidas haviam sido destroçadas pela invasão, às vezes reagiam com fúria, atacando as colunas para espancar os prisioneiros e roubar o pouco que ainda lhes restava. Os homens do 6º Exército estavam agora completamente indefesos, despojados de suas armas, de sua dignidade e de sua humanidade. Essa jornada para Bekovka e outros pontos de coleta foi o primeiro grande filtro, um abate cruel dos mais fracos. É impossível saber os números exatos, mas acredita-se que dezenas de milhares podem ter morrido apenas nestes primeiros dias e semanas de cativeiro. Eles morreram de frio, de pura exaustão e do colapso final e completo de seus corpos famintos. A jornada mal havia começado e qualquer esperança de sobrevivência já se desvanecia em uma ilusão congelada. Para aqueles que conseguiram atravessar as marchas iniciais, os chamados campos de recepção, como o de Bekovka, não ofereciam alívio algum. Eles não eram campos no sentido real da palavra. Eram, na verdade, áreas isoladas às pressas, esqueletos de quartéis bombardeados, galpões de fábricas sem aquecimento ou simplesmente campos abertos cercados por arame farpado. Dezenas de milhares de homens foram espremidos nesses espaços. As condições eram apocalípticas. Sem qualquer saneamento, os homens foram infestados por piolhos, e com os piolhos veio a praga dos campos, o tifo. Uma doença que causa febre altíssima e delírio varreu a população de prisioneiros. Em seu estado de fraqueza extrema, os homens tinham resistência zero. Um diagnóstico de tifo era, basicamente, uma sentença de morte. A disenteria também corria solta, drenando dos homens a pouca força que lhes restava. A comida era o outro grande assassino. As rações eram uma piada macabra, muitas vezes limitadas a algumas gramas de pão preto e uma tigela de sopa rala e aquosa por dia. Não era nem de longe o suficiente para sustentar uma pessoa saudável, muito menos alguém se recuperando de meses de inanição. Os prisioneiros se tornaram esqueletos ambulantes. Havia até mesmo relatos assustadoramente críveis de canibalismo à medida que homens enlouquecidos pela fome predavam os corpos dos mortos. As taxas de mortalidade nesses primeiros campos foram astronômicas. Na primavera de 1943, os próprios soviéticos estavam sobrecarregados. Faltavam médicos, remédios e até mesmo mão de obra para enterrar os mortos. A vasta maioria das mortes entre os prisioneiros de Stalingrado ocorreu nesses primeiros meses catastróficos. Agora, esse tratamento horrível precisa ser colocado em seu contexto brutal. A invasão nazista da União Soviética foi uma guerra de extermínio, explicitamente projetada para escravizar e aniquilar os povos eslavos. Dos mais de 5 milhões de soldados soviéticos capturados pelos alemães durante a guerra, mais de 3 milhões foram deliberadamente deixados para morrer de fome, doenças e negligência. Além disso, a União Soviética nunca havia ratificado a Convenção de Genebra de 1929 sobre o tratamento de prisioneiros de guerra. Embora da Alemanha tivesse assinado, ela escolheu ignorá-la completamente quando se tratava de prisioneiros soviéticos. Mas é aqui que a clareza se faz necessária. Isso não cria uma equivalência moral. A política nazista era de assassinato em massa sistemático com motivação racial. O tratamento soviético, embora tenha causado taxas de mortalidade catastróficas, foi impulsionado por uma combinação de colapso logístico, um desejo de vingança e uma negligência impiedosa, não por uma política formal de genocídio contra os prisioneiros alemães. Para os soviéticos, os homens do 6º Exército eram agentes daquele regime genocida.
e a eles nenhuma misericórdia seria mostrada. No verão de 1943, à medida que a situação militar e econômica na União Soviética começava a se estabilizar, a maneira como os soviéticos viam os prisioneiros começou a mudar. A onda inicial de morte em massa começou a diminuir, em parte porque os mais fracos já haviam morrido e, em parte, porque o Estado encontrou um novo uso para os sobreviventes: trabalho forçado. Os prisioneiros restantes de Stalingrado, agora talvez apenas 20.000 ou 30.000, foram transferidos dos campos de trânsito para um sistema gigantesco que corria em paralelo ao infame Gulag. Era o GUP-VI, a administração principal para assuntos de prisioneiros de guerra e internados. Embora tecnicamente separado dos campos do Gulag, destinados a cidadãos soviéticos, as condições na rede do GUP-VI eram muitas vezes igualmente brutais. Os homens eram amontoados em vagões de gado imundos para jornadas que podiam durar semanas, quase sem comida ou água. Mais homens morreram pelo caminho. Eles foram espalhados pela vastidão da União Soviética, enviados para trabalhar em minas de carvão na bacia de Donetsk, operações madeireiras na Sibéria e pedreiras de rocha nos Urais. Muitos foram encarregados de reconstruir as mesmas cidades que seu próprio exército havia destruído. A vida nos campos de trabalho era uma rotina sombria de trabalho do amanhecer ao anoitecer, com rações de fome. A comida era frequentemente atrelada ao cumprimento de cotas de trabalho impossivelmente altas. Quem falhava em atingir sua cota recebia ainda menos comida, criando um círculo vicioso de enfraquecimento e morte. O trabalho era pesado, perigoso e medidas de segurança eram inexistentes. Os campos eram administrados pela NKVD, a polícia secreta soviética, e a disciplina era brutal. Mas mesmo aqui, nesse inferno de trabalho, uma estranha fresta de esperança surgiu. Enquanto os prisioneiros se tornavam uma fonte de mão de obra essencial para a economia soviética em frangalhos, as autoridades passaram a ter, ao menos, um motivo para mantê-los vivos. Os cuidados médicos, embora ainda primitivos, melhoraram ligeiramente e as rações de comida tornaram-se mais regulares. O período de morte aguda em massa havia terminado. Fora substituído por um desgaste crônico e moedor, à medida que os homens morriam de exaustão, acidentes e do puro desespero de sua situação. Quando a guerra finalmente terminou, em maio de 1945, o calvário para os prisioneiros de guerra alemães estava longe de acabar. Para os poucos sobreviventes de Stalingrado ainda vivos, o fim dos combates não significava liberdade. A União Soviética, devastada por uma guerra que lhe custou mais de 27 milhões de vidas e deixou suas regiões ocidentais em ruínas, via os prisioneiros como reparações vivas, uma força de trabalho crítica para a reconstrução. A partir do final de 1945 e ao longo do final da década, os soviéticos começaram a repatriar alguns prisioneiros alemães. Mas o processo era lento. A rendição em Stalingrado não foi o fim de uma batalha. Para os 91.000 soldados alemães que marcharam para o cativeiro soviético, era o início de uma sentença de morte. A maioria não chegaria a ver o próximo ano. Eles morreram durante as marchas da morte congeladas, em campos de trânsito infestados por doenças e como trabalhadores escravos nas minas e florestas da União Soviética. Fome, tifo, exaustão e o puro e simples desespero selaram seus destinos. 85.000 deles jamais voltariam. O ano é 1950. A guerra na Europa havia terminado 5 anos antes e a maioria dos prisioneiros de guerra alemães sobreviventes já havia retornado para casa. Mas não todos. Nos confins gelados dos gulags soviéticos, um número significativo de homens ainda definhava. Esse grupo era composto em grande parte por soldados condenados por crimes de guerra, às vezes com base em evidências frágeis, sentenciados a 25 anos de trabalhos forçados. Entre eles estavam os últimos sobreviventes de Stalingrado, fantasmas de uma guerra que se recusava a morrer. Para suas famílias, em uma Alemanha agora dividida e em ruínas, esses homens haviam simplesmente desaparecido. Nenhuma carta, nenhum telegrama.
Apenas um silêncio absoluto, um vácuo que se tornara uma ferida aberta na alma de uma nação que lutava com sua própria culpa e destruição. Com o passar dos anos, a esperança definhou até quase morrer. Até que, em 1955, uma década após o fim da guerra, a política da Guerra Fria moveu suas peças no tabuleiro. O chanceler da Alemanha Ocidental, Konrad Adenauer, embarcou em uma missão diplomática histórica para Moscou. Seu objetivo oficial era estabelecer relações formais, mas por trás dos protocolos, ele carregava uma súplica mais profunda e apaixonada: a libertação dos últimos prisioneiros alemães. Após negociações tensas, onde cada palavra era pesada contra o peso de ideologias conflitantes, Adenauer conseguiu um acordo marcante. Em troca do reconhecimento diplomático, os soviéticos concordaram em libertar os últimos prisioneiros de guerra e civis alemães que ainda se encontravam em seus campos. O evento entrou para a história alemã com um nome quase poético: Heimkehr der 10.000, o retorno dos 10.000, uma referência ao número aproximado de prisioneiros que finalmente voltariam para casa. Entre o final de 1955 e o início de 1956, os últimos trens começaram sua longa jornada de volta. Sua chegada ao campo de fronteira de Friedland foi marcada por cenas de uma emoção quase insuportável. Eram homens que estavam desaparecidos há 13 anos, maridos que suas esposas acreditavam serem viúvas, pais que seus filhos mal conheciam. Eles desceram dos vagões não como os jovens que partiram, mas como homens de meia idade, com os rostos marcados e os corpos quebrados por mais de uma década no inferno gelado do sistema de campos soviético. Eles haviam deixado a Alemanha como soldados do Terceiro Reich e retornavam para um país que mal reconheciam, um mundo que não era mais o seu. As cicatrizes que carregavam não eram apenas físicas, eram feridas profundas na alma, testemunhas silenciosas do que eles haviam visto e suportado. A sua sobrevivência não foi um triunfo, foi um testamento à brutalidade da experiência, uma combinação aleatória e quase milagrosa de resiliência, sorte e acaso que lhes permitiu superar um dos capítulos mais letais de cativeiro militar da história moderna. A história deles é o monumento sombrio e permanente ao verdadeiro custo humano de Stalingrado. Um custo que continuou a ser pago em silêncio muito depois que o último tiro foi disparado.